bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos neste momento desta live, uma live especial aí, né, com grandes participações. Participação de meu querido e precioso irmão, pastor Rubson de Moura, juntamente com o pastor Hamilton ali de Salvador, Bahia, e também o irmão Patrício de Minas Gerais, né? Sejam bem-vindos, é uma satisfação, uma alegria sempre poder estar em contato com o irmão Rubson, né? E agora pela primeira vez com o pastor Hamilton e o irmão Patrício. Creio que será sempre para mim um motivo de alegria poder estar falando com meus irmãos, né? Isso é maravilhoso. A nossa gratidão a Deus por mais um dia, um novo amanhecer que tem iniciado, né? Deus tem nos despertado e agora está nos abençoando neste momento com a sua palavra, este momento, esta live, um momento na presença do Senhor. Pastor Rubson, bom dia, seja sempre bem-vindo, meu querido irmão. Amém. Amém. Bom dia. No nome de Jesus Cristo, irmãos, inscrito aí no canal do pastor Norivan. Estamos aqui em Bragança. Eu recebi a visita aqui do irmão Patrício, de Piedade, Caratinga, Minas Gerais, e o pastor Hamilton, de Salvador, Bahia. Nós estamos tendo um tempo maravilhoso aqui, juntos até o dia 27, né? E o pastor Norivan nos convidou para esta manhã estarmos juntos aqui nesta live, né? E eu espero que isso seja uma bênção para todos nós. Então, já que estamos com violão, agora eu vou cantar, e depois o irmão Patrício fala, então, para prosseguir, né? Vamos cantar essa canção. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e conhecer suas riquezas em adoração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, conhecer suas riquezas em adoração. É tão lindo, tão simples, tão leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Agora sim, o irmão Patrício, de Piedade, Caratinga, Minas Gerais, vai ler a palavra e falar algo que Deus colocar em seu coração. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo nesse momento. Eu quero meditar um pouco com os irmãos na palavra do Senhor, que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que nos foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Amém. Estamos meditando um pouco nessa palavra de Deus nesse momento, para alimentar a nossa alma. E nós temos e da responsabilidade que Deus tem confiado. Amém. Porque Deus nos entregou a arma mais poderosa que Ele poderia nos dar. Ele foi no arsenal dele e nos deu uma arma poderosa para lutarmos contra o nosso inimigo. Amém. E isso é a responsabilidade nossa hoje, porque Ele confiou Amém. em cada um de nós neste momento para nós manifestar o poder da salvação que Ele tem para a humanidade. Glória a Deus. E nós, como servos, como filhos e filhas de Deus, estamos no compromisso de levar esta palavra aonde quer que nós vamos. E agora, neste momento que nós estamos aqui,
ao entorno da palavra de Deus para nós aprendermos e conhecermos qual é a vontade verdadeira de Deus. Amém, Jesus. Porque nós não vamos curvar a pressão de inimigo ou de amigo, mas nós vamos obedecer o que Deus tem nos dito. Amém. Então, Glória a Deus. graças a Deus. Então, nós estamos aqui nesta condição, nesta hora final, porque nós somos os últimos chamados, mas nós estamos aqui com a responsabilidade de levar o que Deus tem nos confiado Amém. para os nossos irmãos ao redor do mundo. Então, essa é a minha pequena meditação. Amém. A responsabilidade que nós temos nesses dias, Amém. de não nos curvarmos a nada, mas sim ficarmos na posição que Deus tem nos colocado. Deus abençoe os irmãos, e eu agradeço ao pastor Ivan por essa grande oportunidade de estarmos aqui Amém. compartilhando a mensagem do último dia. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, amém. Louvado seja Deus, né? Vamos sempre lembrando que quando... Amém. Muito obrigado, irmão Patrício. Deus te abençoe sempre, né? Amém. Vamos lembrar que Graças a sempre que cada um de nós podemos parar para ouvir a palavra de Deus em sua realeza, né? Em sua profundidade, naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, sem hibridização, né? É uma oportunidade, nós não estamos dando oportunidade para Deus falar conosco. Amém. É Deus que está nos dando a oportunidade de ouvi-lo, né? E assim fazer um concerto com Deus, conhecer acerca da salvação, preparar o nosso coração. Cada indivíduo que ama a si próprio, a primeira coisa que ele tem que pensar, então, é em sua salvação. Se ele ama sua vida, ele quer vida eterna, a única maneira de vida eterna, disse o profeta de Deus, é ter Deus, porque só ele é vida eterna. Então, Verdade. ouvir a palavra de Deus, não estamos dando oportunidade para Deus, mas é a oportunidade de Deus para cada coração. Que assim Deus possa abençoar corações e corações nesta manhã e sempre, né? De todos Amém. aqueles que param com bom grado para ouvir a palavra de Deus. Pastor Rubson, daí também a sua palavrinha, né? Você só deu uma saudação, não falou nada. Diga alguma coisa aí da parte do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós podemos meditar nessa manhã, irmão Patrício, falando aí sobre a responsabilidade, né, que nós temos de levar essa mensagem. E eu estava pensando, lendo uma mensagem, o irmão Brana falou isso, né, que nós devemos tomar a responsabilidade. Esse é o problema de muitas pessoas que não tomam a responsabilidade. No tempo de Jesus, por exemplo, os apóstolos, eles tomaram a responsabilidade de aceitar aquela profecia que está se cumprindo, porque há momentos em que a profecia é lançada, mas há momentos que ela está sendo cumprida. Geralmente as pessoas estão sempre dizendo, um dia a profecia vai se cumprir, um dia vai se cumprir, mas quando a profecia chega, eles não têm a responsabilidade de aceitar aquilo, o cumprimento daquilo. Nós tomamos, por exemplo, quando Isaías disse, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, todo mundo, diz o profeta, Mombrana, que aqueles pais que tinham suas filhas moças, começaram a esperar, né, que fosse uma delas, e passaram 100 anos, e eles morreram, e aquilo não aconteceu. Passaram 200 anos, aquilo não aconteceu. 300, 400, 500, 600 anos, e muita gente, diz o profeta, desistiu, e até disse, talvez, Isaías falhou, né? Isaías talvez não sabia o que estava dizendo quando profetizou isso, mas com 800 e tantos anos, a virgem concebeu. Agora, quando ela concebeu, o problema das pessoas é que elas achavam que quem ia conceber seria a filha de Caifás, ou a filha de Anás, ou a filha de uma pessoa bem quista na sociedade, bem conhecida, um grande governante, e talvez até a filha do rei Herodes, mas a profecia se cumpriu numa mocinha lá, né, que ninguém acreditava que podia ser ela,
que era Maria, que talvez morava lá embaixo, no fim da rua, né, bem simples, ali, filha de pessoas simples, e a profecia aconteceu. Então ela diz, olha, aquela profecia de Isaías está acontecendo comigo. E aí que está o problema, ninguém quis acreditar nela. E ela teve que sofrer o escárnio, as críticas, as zombarias, porque é aquilo que as pessoas sempre dizem, se tivesse de vir, teria que ser vindo em nós, teria que ser com nós. Então nós estamos num cenário exatamente como este hoje. Todo mundo está esperando a segunda vinda de Cristo. Todo mundo está esperando a manifestação do Filho do Homem, mas eles estão esperando segundo o pensamento que as religiões formaram sobre aquilo. Então, quando o Filho do Homem se manifesta, quando essas coisas acontecem, as pessoas não podem compreender essas coisas porque elas já formaram em suas mentes a forma que eles acham que devia ser. Então, aquelas coisas acontecem não do jeito que a religião ensinou para eles, mas do jeito que a Bíblia falou. E do jeito que a Bíblia falou foi isso. Foi de forma simples, né? Deus se esconde em simplicidade. Então, em Lucas, capítulo 4, verso 25, nós temos uma escritura que Jesus falando diz assim, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Então você vê que quando o profeta vem, ele vem de acordo com as escrituras. As pessoas esperam de acordo com a religião. Ele não vem de acordo com a religião, ele vem de acordo com a Bíblia. E quando ele chega, Deus envia ele exatamente aquela pessoa que já foi vista por Deus desde antes da fundação do mundo para receber ele. Né? Então, imagine se o que Jesus está dizendo aqui, não existia somente essa viúva em Israel naquele tempo. Existiam muitas outras viúvas passando necessidade da mesma forma que essa estava passando. No entanto, Deus sabia que se ele enviasse Elias na casa de qualquer outra, ele não seria recebido. Nenhuma outra viúva estava preparada por Deus para receber a palavra do profeta Elias. E você receber a mensagem do profeta Elias, você precisa ser preparado para isso. Nós encontramos que Deus sempre trabalha assim. Nos tempos do Atos dos Apóstolos, antes de Deus falar com Pedro na cidade de Jope, ali na casa de Simão o Curtidor, para ele ir pregar para Cornélio, ele já tinha falado com Cornélio para Cornélio receber aquela pregação. Amém. Né? Antes de Filipe se aproximar da carruagem para pregar para o eunuco, Deus já estava trabalhando no eunuco para receber aquela pregação. O eleito é desta forma. Então, não pode ser enviado a qualquer um. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, se ele fosse na casa de outra qualquer viúva, e não nessa aqui específica, que Deus já tinha programado para isso, porque foi o que Deus disse para ele. Deus disse, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. Ou seja, ele já tinha trabalhado na vida dessa mulher, já tinha preparado ela para receber Elias. Eu ordenei uma viúva, ou seja, uma ordem de Deus. Olha, você é a mulher que vai sustentar o meu profeta. Isso está tipificada na igreja, né? A igreja que está preparada para receber Elias. Esse é o problema. A denominação diz, não existe tal coisa como Elias hoje. Não estão preparados para receber. Não estão. Tem que ter um povo na terra que Deus chamou desde antes da fundação do mundo, preparado para receber Elias, senão não recebe. Então, a mesma coisa, o Ciro, né, o general Naamã, a Bíblia mostra que ele obedeceu, veja, com toda a incredulidade dele. Ele era um homem, nem era de Israel. E ele simplesmente, com toda a incredulidade, ele disse que ele não queria entrar naquele rio Jordão, mergulhar. Disse, não tem outros rios em Damasco, né? Tem muitos outros rios aqui que eu posso mergulhar, com toda a incredulidade dele. Mas como ele era predestinado, chamado para crer na virtude de Elias que estava em Eliseu, houve algum dos seus funcionários, dos seus súditos, mas Senhor, não custa nada o Senhor fazer o que o profeta falou.
E ele, ao mesmo tempo que a gente pensa aí que ele era um pouco rebelde, um pouco incrédulo, mas ele se entrega depois e faz o que o funcionário dele falou, descendo as águas e mergulhando não 6 vezes, mas 7 vezes. Amém. E se ele tivesse mergulhado só 6 vezes, não teria funcionado. Ele tinha ficado leproso e ele ia dizer, o profeta falhou, mas não foi o profeta que falhou. Ele que não teria obedecido a voz, tudo que o profeta Elias estava em Eliseu, a virtude de Elias está em Eliseu, estava falando. Então, o que eu quero dizer nessa manhã, Deus não envia o mensageiro a menos que ele tenha gente preparado para receber. Então, muitos de nós ficamos, às vezes, por que que o povo não recebe, a denominação não quer? Não foram chamados para receber. Aqueles 12 apóstolos só receberam Jesus porque eles foram vistos antes da fundação por Deus, preparados para receber Jesus. Os outros não foram preparados para receber. Nessa era que estamos vivendo, a mesma coisa. Deus preparou você que é eleito para receber Elias. E quando Elias vem, ele vem de uma forma tão simples que às vezes você pode até duvidar. Foi o caso que ele chegou, sempre coloca assim como se uma dificuldade. Com Eliseu, Eliseu nem sequer veio atender o general Naamã. O general era um homem famoso, um homem do exército da Síria. E ele simplesmente não veio atender o homem, ele mandou um recado. O homem veio lá da Síria e querendo falar com Eliseu. Eliseu poderia muito bem chamar ele e colocar no púlpito, sentado junto com os ministros, dar uma oportunidade para ele pregar, né? Mas Eliseu nem foi atender na porta, mandou um recado dizendo, diz para ele ir lá do Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então, ele tinha que ser preparado para obedecer isso, para aguentar isso, porque não é qualquer um que aguenta. Você já pensou? Eu sou um general famoso, e eu chego aqui, esse homem nem vem me atender. Foi o que aconteceu com ele. Mas depois ele ouviu a voz de um dos seus súditos, e ele resolveu obedecer. Né? Então, com a viúva de Sarepta, a mesma coisa. Você já pensou, um homem chega na sua porta, ela só tinha um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela, e ela disse, me dá um pouco d'água. Ela foi buscar água, ele disse, me traz também um bocado de pão. Ela disse assim, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer um pãozinho e comer e esperar a morte chegar com meu filho. E ele foi ousado. Se ele fosse outro, ele teria dito assim, tá, entendi, então tá. Então tá bom, passe bem, tô indo embora. Não, ele foi ousado, ele disse, é verdade, já vocês vão comer e depois morrer? Então faz primeiro para mim. Então, a pessoa que recebe o Elias, ele tem que estar preparado para isso. Para aceitar e entender essa ousadia de Elias. Que ela podia muito bem dizer para ele, olha, você devia não fazer isso, você está sabendo que eu só tenho isso e você ainda disse para fazer primeiro para você? Não, ela não fez isso, ela foi lá e fez o pão e trouxe primeiro para o profeta. Amém. Então, quando a virtude de Elias chega, existe essa dificuldade que tem que ser eleito para entender. Tem que ser eleito para entender. Nos dias que estamos vivendo da mesma forma. Tem que ser eleito para entender. Porque você se pergunta, se fosse de Deus, não faria assim. Se esse profeta fosse de Deus, não estaria mendigando pão, pedindo para fazer primeiro para ele, sabendo que eu estou nessa situação. Não é de Deus, não. Ele estaria fechado a porta na cara dele. Mas Deus vem dessa forma, parece que ele vem com dificuldades. Mas não é dificuldades. Ele não está dificultando o caminho. Ele está apenas colocando você à prova, para você poder receber o mensageiro. Eu estava lendo São Lucas, Êxodo, capítulo 18, e ali a gente vê como Deus chega na casa de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão disse para Deus, ele diz, eu vim para ver, porque o clamor de Sodoma subiu até mim, e eu vim para ver se é isto mesmo. Aí, aquele que não é chamado para entender essas coisas, podia dizer assim, mas tu não é Deus, como é que tu tem que descer do céu, se tornar um homem, para vir verificar as coisas, tu não sabe todas as coisas, não precisava nem vir. Mas Deus faz isso justamente para que as pessoas tropecem, para que as pessoas possam dizer assim, não é Deus, se fosse Deus, fazer. Então,
O Mombrana diz assim, esses discos voadores são anjos pesquisando a Terra. E as pessoas dizem assim, mas Deus não precisa pesquisar, ele sabe todas as coisas. Mas o Mombrana está certo. Deus está pesquisando a Terra exatamente como fez em Êxodo capítulo 18. Ele está pesquisando a Terra, sim. Amém? Nós podemos entender isso? Não podemos? Mas como aconteceu em Gênesis 18, que ele veio pesquisar Sodoma, ele está vindo pesquisar neste momento. Amém? Amém. Então, meus irmãos, o meu recado nesta manhã é o seguinte: esteja preparado para receber um profeta. Esteja preparado para receber Elias. Esteja preparado para receber a mensagem. Que esta virtude de Elias, essa palavra de Deus que está vindo, ela vem de uma forma que parece que está colocando uma certa dificuldade. Mas é Deus provando você. Mas se você for eleito, ele já te preparou para receber isso desde antes da fundação do mundo e você vai receber. Se você não for, você vai fechar a porta na cara dessa mensagem e vai dizer, essa mensagem é muito ousada, né? Mas eu tenho certeza que aqueles que são de Deus ouvirão a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe. E eu passo para o pastor Norivan nesta manhã. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, muito oportuno, né? Pastor Rubens, gostei muito disso. Não preparados para receber o cumprimento das profecias, né? Amém. Isso é maravilhoso. O esclarecimento, né? Eu gosto de estar conversando, porque o irmão Brana disse que a pregação traz condenação sobre o povo, mas o ensinamento traz salvação. Amém. Então, está sempre ensinando, né? Com a graça de Deus, como Paulo disse, né? Desejo que todos sejam cheios do Espírito, da graça e revelação. Amém. Revelação, eu costumo dizer sempre, revelação é luz, é o esclarecimento da palavra. Não é o que o povo diz. E para esclarecer a palavra, se não tivermos o Espírito Santo, vai ser só contradição, né? Vai haver muita semelhança, mas não vai haver a percepção real e completa. Uma correção, pastor. Eu falei que era Êxodo 18, não é. É Gênesis 18, viu? Amém, Amém. amém. Então, preparados para receber as promessas. Isso Amém. deve tirar de nós toda sombra e toda dúvida, né? Como então Deus disse, como expressou o pastor Rubens, no Isaías escreveu, uma virgem conceberá. E aquilo durou por volta de 700 a 800 anos, disse o profeta. Mas teve um dia, não foi a mulher que eles prepararam, que a denominação pensava que era, que estava dentro daquela igreja, e Deus vai lá naquela simples, e ela simplesmente aceita, né? Predestinada para aceitar o cumprimento de Deus. E nisso eu gosto sempre, né? Então, os irmãos me perdoem, né? Vou só uma passadinha rápida, tá bom? Apocalipse 10:7 deveria tirar toda a sombra de dúvida de nossa mente, quando o irmão Brana disse que a Escritura, todo o livro foi planejado desde antes da fundação do mundo. Então, na mente de Deus já estava tudo preparado, né? Então, quando chega o dia do cumprimento do sétimo olho de Deus que estava no cordeiro, o sétimo olho não é o cordeiro, é um olho do cordeiro, né? É o olho para a noiva. E quando chega o momento do cumprimento dessa escritura, que já foi, né, ordenada por Deus, João escreveu há 2000 anos atrás, e eles querem fazer um acontecimento no Monte Pôr do Sol, né, no qual eu não concordo. Então, se Deus já o disse, já está predestinado, quando o profeta disse que o livro seria entregue ao sétimo anjo e somente a ele, então Apocalipse 10:7 já está escrito que é na voz dele que seria revelado, então já está entregue desde antes da fundação do mundo, né? Então essas coisas são simples, são profundas, são chocantes, né? Mas que possamos estar aptos, nós que somos o eleito do dia, para receber o cumprimento das Escrituras. Amém. E que assim Deus continue abençoando a cada um de nós, né? Para professar
esta fé nesta palavra, neste cumprimento da palavra do Senhor no seu dia, com toda a luz que é a palavra, né? Deus é luz, ele é a palavra, então só ele pode nos ajudar, né? Então as escrituras devem tirar de nós as sombras, as dúvidas e não causar, né? E assim então estarmos aptos a receber de Deus como projeto das 7 eras, esse grande mar da salvação, não seríamos mergulhados 7 vezes dentro deste mar, se não houvesse a promessa de Deus de Apocalipse 10:7. O próprio Deus levantando o mensageiro de Apocalipse 10:7 e nós para crermos na mensagem, né? É isso Amém. que eu acho maravilhoso, não é trazer toda a ênfase e todo o foco para o 7º anjo, mas para Deus que fala a sua palavra e cumpre, né? E receber os seus mensageiros é um dever nosso, né? O Senhor Jesus disse: eis que eu vos envio escribas, profetas, né? Vamos usar esse termo assim, e vós não aceitais. Aí está aí o cumprimento da Escritura, né? E é duro, então, as pessoas não receberem, porque o Senhor Jesus já disse qual é a condenação. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então, a condenação não vem pelo que nós presumimos ou achamos e vemos do erro das pessoas, mas está simplesmente em elas não crer na salvação do Senhor, né? Que Deus continue abençoando. Pastor Hamilton, desculpa. É o Tudo pastor bem? Hamilton que vai falar agora, né? Eu estou Prazer, aprendendo pastor também. Hamilton. Deus te abençoe Está servindo de grandemente no nome do aprendizado. Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Quero desejar um bom dia a todos aí, amigos, Amém. amigas, inscritos no canal do pastor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um bom dia. Eu quero ler aqui o livro de Éfeso, capítulo de número 4, a unidade da fé. Verso 1: rogo, pois, eu, preso do Senhor, que andeis com indigno vocação com que forte chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Amém. Essa palavra do primeiro mensageiro, Paulo em Éfeso, trazendo a esperança para os irmãos de andar na unidade. Amém. Ele estava pregando ali para a igreja de Éfeso para uma unidade na fé. Glória E a o que Deus. nós estamos precisando hoje, essa unidade na fé. Amém. E Deus enviou um mensageiro, nós sabemos, ouvimos, um diz uma coisa, outro diz outra acerca do mensageiro, e a unidade da fé Amém. vai se perdendo. A unidade da fé, de crer na abertura da palavra, que o mensageiro já nos deixou. Então, eu estava conversando uma certa feita com o irmão da mensagem mesmo, e eu estava falando muito sobre o primeiro mensageiro da era, e ele questionou a mim, ele disse: o seu mensageiro não é Paulo, mas sim Brana. Eu disse: mas Brana se inspirou na carta de Paulo. Amém. Amém. E aí ele Glória a disse: Deus. me perdoe, meu irmão, você está certo. Amém. Então, a unidade da fé ali, quando eu mencionei a carta de Paulo, que serviu de inspiração para o nosso mensageiro, trouxe o esclarecimento na mente dele para ter uma unidade comigo naquilo que eu mencionei. Ele fez uma divisão entre o primeiro mensageiro e o último mensageiro. E eu disse: não, o nosso mensageiro, o 7º, estava inspirado nas cartas de Paulo e trouxe essa unidade da fé para nós. Se dizemos uma coisa ali, outra aqui, o atrapalhado não é o mensageiro que deixou a sua mensagem para nós crer. É nós que estamos precisando ter essa unidade na fé. Amém. Ser prisioneiro como o primeiro mensageiro foi. Eu acredito também que o nosso mensageiro, William Marlon Brana, foi um mensageiro que foi preso também na fé no Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí o Espírito Santo vem trazendo luz e mais luz no entardecer. Amém.
através do mensageiro. A unidade da fé, meu irmão, Amém. nós temos que ter no amor, na compreensão, na paciência. Eu sei que um diz uma coisa, mas temos que ter paciência para entender eles também no momento, porque quem abre o entendimento de nós é o Espírito Santo. Amém. Para nós compreendermos o mensageiro. William Marlon Branham, se o Espírito Santo não vier sobre nós, estamos perdidos. Para entendermos. Amém. Vamos estar até falando do profeta, vamos estar falando da mensagem, mas o esclarecimento daquilo que estava no profeta Branham, que era o Espírito Santo. Eu estava lendo uma mensagem agora há pouco, denomologia do profeta, no parágrafo 37, ele estava falando acerca da igreja que está em segurança. Amém. E aí ele vai narrando, e o que me chamou a atenção, ele disse, a igreja não tem que estar em segurança em um aperto de mão. Verdade. E aí, a unidade da fé hoje, será que um está havendo em um aperto de mão? Será que o primeiro mensageiro trouxe isso para a igreja de Éfeso? Será que o mensageiro último trouxe essa unidade da fé através de um aperto de mão também? Não. Companheirismo, além disso, é em torno da palavra, Verdade. da mensagem do profeta. Amém. E temos que ter fé, o Espírito Santo o suficiente para entender certos pontos. Porque nós sabemos que Paulo, quando surgiu com a mensagem dele vindo de Deus, Pedro disse, eu sei que ele escreve coisas difíceis de se entender. Mas Pedro falou que era difícil, mas não questionou, dizendo que ele estava errado. Precisava de uma espiritualidade para compreender o que o primeiro mensageiro estava trazendo. Amém. Amém. E nós, como cremos no mensageiro da era, temos que ter a unidade da fé. Amém. Não num companheirismo de aperto de mão e batida de ombro, mas crer na mensagem, se caso tem dúvida, um vai ajudando os outros, em companheirismo, em amor, em paciência, como eu li aqui, deixa eu ver aqui o texto, procurando guardar a unidade pelo Espírito, Pelo vínculo da paz. pelo vínculo da paz, não é isso, não é? Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportar-vos uns aos outros em amor. Amém. E qual é Amém. este amor? Este amor estava no sétimo mensageiro, que teve as condições de se deparar com pessoas e estava tirando ele de um círculo, e aonde ele disse que faria um círculo maior para botar aqueles que estavam botando ele para fora, dentro. A unidade da fé. Amém. E é o que nós, crendo num profeta, um sétimo mensageiro, temos que fazer. Um círculo maior. Amém. Amém. Para botar aqueles que estão com pouco entendimento da palavra, da mensagem. Nesse círculo maior que nós fazemos, para ajudar na unidade da fé. Amém. E um companheirismo no espírito, no entendimento das escrituras, da mensagem. Muitos pontos, eu sei, difícil de se entender. Mas não é o errado, estamos prosseguindo no caminho certo. Porque Deus sempre guiou Israel através de um profeta. E nesse último dia, para os gentios, Deus não ia ter a irresponsabilidade de deixarmos nós perdidos. Enviou um mensageiro também para o povo seu gentil. Amém. E sempre apontou isso lá nas Escrituras, que ele ia enviar sempre um mensageiro para ajudar o seu povo. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês aí, meus irmãos, e vamos andar na unidade da fé. É verdade. Pastor, o que o pastor Hamilton está falando aqui me chamou a atenção sobre essa questão da unidade da fé, não ser apenas só num aperto de mão. O Rembrandt disse assim, você não entra no corpo de Cristo por um aperto de mão, porque colocou o nome no livro da igreja, mas por um Espírito somos batizados no corpo. Então, essa unidade da fé não quer dizer que nós temos que ter amizade com um pastor lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, sei lá, que foi embora, às vezes temos, mas nem todos, às vezes a gente conhece. Mas se ele tiver na palavra lá,
e nós tiver na palavra aqui, se tiver o Espírito Santo lá, nós tiver o Espírito Santo aqui, nós estamos no mesmo lugar. Na unidade, A unidade da fé no Espírito, né? Isso. E outra coisa que você falou aqui que chamou a atenção é sobre o mensageiro e Paulo, e essa mensagem tem que ser a mesma coisa que Paulo. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o pastor Jesse Smith, eu já traduzi algumas pregações dele no meu canal. Ele sempre, quando ele começa a pregar nos vídeos dele, ele fala assim, ele diz, eu creio na mensagem do Senhor Jesus trazida através do apóstolo Paulo e creio na restauração dela trazida pelo irmão Brano. Olha só, o que ele quer dizer é que essa mensagem é a mensagem de Paulo. O irmão Brano só restaurou ela porque no ano 325 para frente, o sistema religioso tirou essa mensagem e colocou o sistema. O irmão Brano veio trazer de volta a mensagem de Paulo. Então essa mensagem é de Paulo. Amém. Ela só foi restaurada pelo irmão Brano. Graças a Deus. O irmão Brano diz assim, que ele não podia trazer nada que não tivesse na palavra. Então ele não trouxe uma nova mensagem, ele trouxe a mensagem de Paulo que tinha sido perdida antes do concílio de Nicéia. Amém. Então é por isso que essa mensagem do irmão Brano, as pessoas não aceitam. Ele diz, nós amamos Paulo, mas só que você tem que saber que Paulo disse que a mulher não pode pregar na igreja, a mulher esteja calada. O irmão Brano veio e disse isso, ele diz, isso é heresia. Mas, então não diga que ama Paulo, porque essa é a mensagem de Paulo. Amém. Amém? Amém. Então, e aí vai para muitas coisas, o batismo no nome de Jesus, todas essas coisas maravilhosas. Então, é só colocando aqui esse ponto que o pastor falou, que me lembrou disso. Realmente, essa é a mensagem de Paulo. Ela foi restaurada pelo irmão Brano. Deus abençoe. Amém, amém. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Esse é o ponto principal da noiva, né? A unidade da fé. Em meio a tantas divergências, crendo no mesmo mensageiro, mas tendo divergências. Não é o mesmo corpo, né? Porque olhando para o nosso corpo natural, o meu corpo, do pastor Hamilton, pastor Rubson, um corpo com vários membros, mas é um só Espírito que guia todo ele. Amém. A minha mão não pode ir contrário à minha mente, a minha mente que ordena a minha mão. Os meus passos não podem caminhar se a minha mente não ordenar a mente, o Espírito. Né? E quando, então, somos nascidos do mesmo Espírito, cada um de nós somos membros deste corpo. Glória Se a ele é governado por Cristo, que é a cabeça, a mente, né? O raciocínio, o espírito, se somos governados por ele, não teria por que pensarmos diferentes. Verdade. Então, se pensa diferente, não é corpo, né? Aí, esta unidade da fé. A fé para a salvação no nome do Senhor Jesus, né? Através do batismo em nome do Senhor Jesus, como expressou o pastor Rubens, a fé para crer o que Deus propôs em Jesus Cristo, o Cordeiro, com 7 pontas, 7 olhos, é o Cordeiro, mas Apocalipse declara que ele tem 7 pontas e tem 7 olhos. Então, não podemos crer em um Cordeiro que não tenha 7 pontas, ele é falso. É verdade. Um Cordeiro que não tem 7 olhos e ele tem só 2, ele é falso. Tem que ter 7 horas. São interpretações. Cordeiro Mas 7 a horas. Bíblia nos apresenta um cordeiro, então, com 7 olhos, 7 pontas, Verdade. que Deus apresentou lá através de Zacarias uma pedra com 7 olhos. Então, nós chegamos em Apocalipse, é a mesma coisa. Então, quando a igreja, né, como disse Pedro em Atos dos Apóstolos, que eles eram de uma só fé, né, de um só intento, um só coração. Um coração não tem 2 pensamentos. Do coração vem os verdadeiros pensamentos, disse o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, o irmão Brano expressou, não me lembro se é Deus Simplicidade ali, por volta do parágrafo 6, que Cristo é o mero coração de Deus. Amém. Ele é o que bombeia a vida, ele é a vida da igreja, né? Então, quando voltamos lá em Apocalipse, o cordeiro com 7 pontas, 7 olhos, isso quer dizer o cordeiro com as suas 7 eras, seus 7 mensageiros, toda a vida vem do cordeiro, está desligado do cordeiro, não tem vida, né? Aí podemos olhar aquela árvore que o Senhor Jesus disse, né? Toda árvore que não produz bom fruto, meu pai corta e lança fora, joga no fogo. Então, aquela árvore é a árvore da vida, é Cristo, e ela tem os seus galhos, né? E assim nós somos galhos daqueles 7 galhos, né? De todos eles, né? Porque nós atingimos a bênção, recebemos a bênção de todos os outros galhos, né? Então, isso é maravilhoso.
Então, a noiva ela não está pronta se ela não tem o mesmo intento, o mesmo desejo, não tem o mesmo pensamento. Isso quer dizer que não está tendo a mesma fé. Ainda não está sendo aquela fé que disse João, igualmente preciosa, né? Amém. Isso é maravilhoso. Eu gosto dessas coisas. Os irmãos desejam falar mais alguma coisa, dar aí a sua saudação final. Pastor Rubens, mais uma canção. Mais uma canção. Vamos cantar mais uma canção? Amém. Vamos cantar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Contente estou em meu coração ao ser teu povo. Esta é minha canção. Aleluia. Glória a Deus. Contente estou em meu coração ao céu eu vou. Essa é minha canção. Oh, aleluia. Graças a Deus ao céu eu vou. Esta é minha canção. Me libertou do triste império do mar. Glória a Deus. E me transportou para o seu reino de luz. Me libertou do triste império do mal. E me transportou para o seu reino de luz. Verdade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Oh, aleluia. Graças a Deus, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Ei, pastor Norivan. Louvado seja Deus. Só faltou o pastor Norivan aqui conosco, né? O pastor Hamilton já experimentou aqui o tacacá do Pará, né? Gostou muito. E o pastor Norivan também já veio por aqui, já esteve aqui conosco. Eu creio que 2 vezes, né, pastor Norivan? Sim. E nós precisamos, você sabe, dinheiro, a gente não... só vamos precisar de dinheiro enquanto nós estiver aqui na terra mesmo, né? Amém, Não serve para nada do outro lado. E Deus, às vezes, ele abre as portas para a gente conseguir aí o dinheirinho, e a gente tem que pegar esse dinheirinho e aplicar umas passagens para a gente se encontrar, porque a felicidade nossa é se encontrar, né? Verdade. A Bíblia sempre está defendendo essa questão de se reunir. Jesus disse assim, ó, eu estarei presente todas as vezes que se reunirem em amor do meu nome. Amém. A Bíblia também diz em Atos capítulo 2 que eles estavam constantemente no templo reunidos. Então, se a gente puder economizar, guardar R$2 ali na caixinha o ano todo, para uma vez por ano a gente se encontrar, isso é maravilhoso. Amém. Né? Então, eles estão aqui, o pastor Hamilton Amoroso, servo de Deus lá na Bahia, em Salvador. E aí, quem sabe a gente ir lá na Bahia, nós estávamos convidando o pastor Aurélio, o irmão Patrício vindo também de Caratinga para lá, o pastor Norivan indo de Franca para lá, a gente se reunir e fazer uma festona junto lá, isso é maravilhoso, né? Então, a gente não vai marcar data, porque quando marca data, né, tem que cumprir naquela data, mas a gente tem que pensar nessa possibilidade de nos encontrarmos, né, pastor Norivan? É verdade, pastor. Isso mesmo. Pastor Rubens, aí você tem aí a sua já programação, junto aí com os irmãos, o pastor, né? Das suas viagens de hoje, amanhã, né? Depois aí o decorrer da semana, até os dias que os irmãos estiverem aí, as suas transmissões, né? Anuncia aí. Hoje à noite nós estaremos em Garrafão do Norte, ali com os irmãos de Garrafão do Norte. O culto vai começar lá às 7h30 da noite. Vamos estar ao vivo no canal Alarido do Rei, 7h30 da noite. O irmão Patrício, o pastor Hamilton vai estar pregando lá também conosco. E
Na manhã do domingo, 8h30 da manhã, estamos ao vivo de novo, ainda de Garrafão do Norte, com ali a escola bíblica que vamos ter. E à noite, às 7 da noite, já estaremos em Capitão Poço. Depois do culto Capitão Poço, nós voltamos para Bragança. Vamos chegar por aqui à meia-noite no domingo. E aí vamos ficar por aqui na segunda, visitar alguns irmãos. Na terça, estamos ao vivo de novo, no culto aqui de Bragança. E assim nós vamos ficar até o dia 27, com os irmãos aqui, né? E então, estão todos convidados, aqueles que puderem nos acompanhar nas lives. Estamos aí no canal Alarido do Rei. Amém. E também pedir que os irmãos que estão assistindo se inscrevam aqui no canal do pastor Norivan Pimenta de Souza. Amém. Sempre ele está trazendo lives maravilhosas, estudos bem colocados nas escrituras, e isso é bom. Devemos preocupar mais com isso do que com qualquer outra coisa. E a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Amém. É isso que nós temos que estar mais preocupado em ouvir a palavra de Deus. A gente às vezes tem que sair, trabalhar, fazer alguma coisa, mas se que tiver um tempo, Deus deu a possibilidade, através do celular, conectar um canal e ouvir algum servo de Deus falando essas palavras. O pastor Hamilton também tem um canal, o nome do canal dele, Tabernáculo Trombeta do Sétimo Anjo. Se inscreva no canal do pastor Hamilton, ele está sempre lá também com seus vídeos, né? Você faz live já? Não, só vídeo mesmo, por enquanto ele está colocando só vídeo, mas você pode assistir e alguma coisa ali eu tenho certeza que vai servir para lhe ajudar em alguma coisa também. Amém. Né? Então, o pastor Norivan, começar o pastor Norivan aí também, você procure aí o canal do pastor Hamilton, Trombeta do Sétimo Anjo. E vamos estar unidos aí, né, em torno da palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, irmão Patrício, levanta, aproxima aí dos irmãos aí, dê a sua saudação final. Deus abençoe. Pode ficar sentado, irmão Hamilton. Ele chega aí atrás de vocês, aí aparece o quadro aí, ó. Isso. Aí, beleza. Graças a Deus, estou muito agradecido a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido de mais uma vez conhecer mais um irmão em Cristo Jesus e estar participando dessa maravilhosa palavra nessa manhã para a meditação da nossa vida e a libertação da nossa alma. Amém. Agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão Patrício. A saudação aí, as considerações do pastor Hamilton. Considerações finais. Bom, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, inscrito no canal aí do pastor. Deus possa, assim, estar dando força, ânimo, para com que possa, naquilo que foi dito lá na carta da revelação de Apocalipse, que o colírio santo desça sobre os vossos olhos. Amém. O Espírito Santo possa lhes abrir o entendimento. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta oportunidade. E isso não foi marcado por nós, é Deus que une isso, que traz essa unidade da fé. Antes da fundação do mundo, antes que nós viéssemos no ventre da nossa mãe, tudo é preparado por Deus. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, que Deus possa, sim, estar abençoando a todos, meus irmãos e irmãs. Amém. Amém. Pastor Rubens, mais alguma consideração? Amém. Uma consideração e também uma oração, né? Amém. Apenas agradecendo a todos os irmãos que assistiram a live conosco e aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente. Desde já, nós esperamos que Deus abençoe. Se às vezes a pessoa está enferma, precisa ser curada, tenha fé em Deus. Deus está aqui para curar. Às vezes fez um exame, está preocupado com o resultado. Mas Deus é maior que todas as coisas. Não desanime, tenha fé em Deus. Conheço muitas pessoas que já tinham sido até desenganadas e foram curadas. A irmã Zilmar, lá em Capitão Poço, eu sou testemunha disso, né? Teve até câncer, mas venceu. Graças né? a Deus. Obrigado. E assim é que nós estamos aqui para transmitir uma confiança, uma certeza de que nosso Deus está vivo. Amém. E tenha fé em Deus, não desanime, ore e confie no Senhor, que Deus vai abençoar. Amém. Vou orar nesse momento, aqui a oração, o pastor pediu que orasse, nós vamos orar. Senhor Jesus, Sim, meu Deus. nós oramos, meu Deus, por todos os irmãos que assistiram conosco essa live e que hão de assistir posteriormente. Sim, meu Deus. Senhor, talvez pessoas que estão passando tribulações, às vezes filhos que estão com problemas, Senhor, às vezes na justiça ou problema de saúde, seja lá o que for,
esposo e esposa, talvez, Senhor, problemas de separação de casal. Mas, Senhor, nós estamos aqui orando a Ti, pedindo, Senhor, por essa pessoa, muitas aflitas, Senhor, que talvez esteja assistindo esse vídeo e esteja dizendo, Senhor, conceda que essas pessoas possam orar por mim. Nós oramos por esta pessoa, seja lá quem for, meu Deus, embora não conhecemos, mas cremos, meu Deus, que é um filho de Deus, que crê, e aqueles que crê, veem a glória de Deus. Amém. Abençoe, Senhor, o pastor Norivan, Sim, a sua igreja, abençoe essas lives que ele faz, Pai, que essas lives possam alcançar o coração do eleito em algum lugar, e abençoa nós, Senhor, temos que viajar hoje à tarde, e guarda-nos nessa viagem, possamos estar ali com nossos irmãos em Garrafão do Norte, e assim todos sermos uma bênção. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. 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 Graças a Deus, nossos irmãos que nos acompanharam, estão nos acompanhando e que acompanharão, né? Estarão vendo depois, né? Mais tarde. Deus abençoe a cada um. Nosso muito obrigado, né? Por permitir nós chegarmos aí até você através da sua permissão aí no seu receptor, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Deus te abençoe. Tudo quanto você quiser que tenha prosperidade e a bênção do Senhor na sua vida. Meus irmãos, é uma alegria muito grande recebê-los, poder estar falando com vocês. Espero que Deus ainda nos conceda a oportunidade de contemplar a face de cada um, né? Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, que tenham aí as viagens e todo o acontecimento, programa divino, com a confirmação da bênção, da presença do Espírito Santo, a confirmação da palavra do Senhor. Deus seja sempre com vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Um bom dia, povo de Deus. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe, pastor Norivan. Amém.